Queridos e amados irmãos, muito bom dia, já quase chegando na tarde, né, desse domingo de Páscoa. Eu quero, primeiramente, desejar a todos vocês um domingo de Páscoa abençoado, debaixo da graça do nosso Deus. Espero que você esteja tendo um domingo de comunhão com a sua família. Esse domingo que nós festejamos, o domingo da ressurreição do Senhor, e que aí dentro da sua casa, da sua família, no ambiente de onde você está, você esteja debaixo de uma atmosfera de restauração, né, de ressurreição. E eu queria fazer um vídeo pequenininho, né? Estou até aqui do lado de fora, mas queria compartilhar com os irmãos, né, um breve trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 12, que diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Queria rapidamente deixar esse trecho da palavra com os irmãos. O Senhor Jesus, ele sabia o que lhe estava proposto. E é interessante, irmãos, porque nós temos, né, essa consciência do Senhor de saber o que lhe estava proposto, e eu avalio isso em dois tempos. Jesus, lá no Getsemane, quando ele está ali com os discípulos, prestes a ser entregue, né, para ser sentenciado, a Bíblia fala que Jesus ali orou e entrou num estado de tamanha angústia, de tamanha dor na sua alma, devido às coisas que viriam, que ele chegou ao ponto de dizer: Senhor, se possível, passa este cálice. Você já conhece a passagem, né, sintetizando, nós vemos claramente que o Senhor respondeu ao Espírito do Senhor que não seria possível, que ele teria que beber esse cálice. Tanto é que a palavra do Senhor diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, embora o Senhor quisesse, se possível, na sua condição humana, não na sua condição divina, mas na sua condição humana, como qualquer um de nós, irmão, se nós pudéssemos optar para que as coisas desagradáveis, as coisas ruins não acontecessem, se nós pudéssemos evitá-la, na verdade, mas nós entendemos que, assim como o Senhor, ele tinha uma consciência, como o capítulo anterior, se você for verificar o capítulo 11, eu gosto muito de citar o capítulo 11, porque ele fala sobre a galeria dos heróis da fé, fala de tanta gente, irmãos, né, que passou por adversidades, por tempestades, por momentos tão difíceis, alguns até, né, com a própria morte, pagando, né, com a própria vida, essa permanência em cima da promessa de Deus. E a palavra do Senhor fala a respeito desses heróis da galeria da fé. E quando chega aqui no capítulo 12, o autor então diz: olha, essa nuvem de testemunhas, essa nuvem de tantas pessoas que suportaram tantas coisas, né, em troca de algo que viria posteriormente. Enfim, eu costumo dizer, irmãos, eu quero citar um trecho da palavra do Senhor, fazendo, né, um link, fortalecendo isso, porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o autor do livro de Hebreus, ele deixa bem claro o seguinte: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
E hoje nós precisamos mais do que nunca dessa perseverança, não é verdade? Desse tempo que nós estamos passando, nesse domingo de Páscoa, que está sendo tão diferente de todos os outros domingos. Não é? Um domingo de Páscoa, ainda que debaixo de uma incerteza do que virá nesses dias, quando é que nós vamos voltar à nossa normalidade, das nossas saídas e das nossas entradas, dentro do nosso cotidiano de vida, enfim. Agora, a palavra do Senhor deixa bem claro, irmãos, que apesar dessas adversidades, nós precisamos continuar avançando, correr com perseverança para o alvo que nos está proposto, olhando para o Senhor Jesus. Eu falei isso no vídeo anterior. Nós não podemos perder o foco da pessoa do Senhor Jesus, porque Jesus, ele é o padrão de tudo isso, ele é o exemplo de tudo isso. Então, quando nós olhamos para o Senhor, a gente cai aqui nessa palavra que diz que a partir do momento que nós estamos olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, do vexame, do constrangimento, de tudo aquilo pelo qual ele foi exposto, mas por causa dessa postura do Senhor, a Bíblia fala que ele está assentado à destra do trono de Deus. Então o autor diz o seguinte, então vamos considerar isso, irmãos, vamos levar isso em conta, tá? Que o Senhor Jesus, ele passou por tudo isso sabendo que havia algo posterior que com certeza iria suplantar tudo aquilo pelo qual tinha passado antes, em troca da alegria que lhe estava proposta. Eu acho muito interessante, porque o Salmo 126, ele fala uma coisa assim também muito semelhante. Diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Então, eu gostaria de, nesse dia, já amanhã, já quase virando a tarde de domingo de Páscoa, deixar essa palavra no teu coração. Também quero trazer, né, conforme diz a palavra do Senhor, nós temos que trazer a nossa memória, nós temos que trazer para dentro da gente aquilo que nos faz ter esperança. Então, há algo que virá, né? Há algo que acontecerá. O Senhor Jesus, ele sabia que haveria uma alegria, havia uma alegria proposta. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, né? Há algo ainda para vir. Eu costumo dizer que o fim das coisas, porque isso é um princípio bíblico, o fim das coisas é melhor do que o início. Agora, nós precisamos ter uma atitude, uma postura de avançar, ainda que nesse momento nós estejamos, quem sabe, como o Senhor Jesus. É claro que nada se compara com aquilo que o Senhor passou, mas ainda que nós estejamos nos nossos Getsêmanes, nos nossos lugares de angústia, de dor, de tristeza, pedindo ao Senhor, Senhor, será que dá para mudar isso? Será que dá para evitar isso? Deixa eu te dizer algo, existe alguns percursos que nós não vamos ter como evitar, nós vamos ter que correr ele, nós vamos ter que passar por ele. O próprio salmista deixa isso bem claro, né? Quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, tão conhecido de todos nós, não é verdade? Mas a ênfase não é andar pelo vale, porque todos nós vamos andar. A questão toda, irmãos, é a nossa convicção nessa caminhada. E ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque ele tem uma garantia. Tu, Senhor, estás comigo. O Senhor Jesus, ele sabia muito bem que o preço, a recompensa que viria depois era bem superior. Olha, irmãos, eu estou falando isso aqui com os irmãos, talvez algumas pessoas elas só fazem um link, elas só fazem uma ponte, achando que tudo isso é com o céu. Mas eu creio que existem as recompensas que Deus dá ao seu povo aqui. Não é? Existem esferas de conquista, de alcance, que o Senhor permite que venhamos ter aqui. É claro que nesse mundo
embora o Senhor tenha dito, olha, vocês vão ter aflições, vai passar por dificuldades, como o Vale de Baca, o salmista fala sobre isso, né? Os lugares, os desertos, enfim. Mas eu gostaria de deixar claro para você que há algo lá na frente. Há algo que o Senhor está preparando para nós. Eu creio nisso. Então, qual é a nossa postura? A nossa postura é correr com perseverança, olhando para o Senhor Jesus. Ontem eu postei um vídeo falando justamente da nossa postura, não apenas de caminhar, a coragem de caminhar, mas a sabedoria de caminhar olhando para o lugar certo. Então, se o próprio Senhor fala a respeito disso, considerando, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Olha, é bem provável que há tantas pessoas que já estão nos seus limites. Pode ser que você seja uma dessas pessoas, né? Que esteja nos seus limites, mas a palavra do Senhor deixa bem claro, não vos fatigueis, para que não vos fatigueis. Há uma promessa do Senhor, irmãos, cujo profeta Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Não é fácil esperar em Deus. Às vezes, esperar no Senhor gera uma angústia, gera uma inquietação, gera uma turbulência, porque a nossa tendência humana é querer de imediato dar respostas para tudo, querer fabricar as respostas, e nós devemos entender que nós somos limitados. Nem sempre nós teremos as respostas para tudo, os homens não terão respostas para tudo. Em alguns momentos nós devemos esperar no Senhor. O profeta diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, não é verdade? E algo lindo é que diz que correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Às vezes o cansaço, irmãos, ele se dá porque nós estamos, né, desprendendo um esforço desnecessário. Pessoas que se cansam, elas não se cansam apenas porque chegaram nos seus limites, mas tem pessoas que acabam se cansando porque acabam desprendendo esforço desnecessário. É como um atleta. O apóstolo São Paulo, ele pauta muito a vida de um cristão como um atleta, que em tudo se domina. Nós sabemos que quando um corredor ele tem uma maratona, ele não pode sair, né, a todo vapor, ele tem que ir administrando a sua energia, a sua condição física, para poder chegar até o final. Então, o que preza para Deus, o que na verdade é importante para Deus, eu costumo sempre ressaltar isso, não é a maneira como você começou, porque muita gente começa mal, mas termina bem. O lamentável, irmãos, são as pessoas que começam bem, mas terminam mal, se é que terminam. Então, que nesse domingo de Páscoa, o Senhor te conceda graça, unção, fortaleça e que você possa saber que há algo em troca da parte do Senhor. Deus abençoe a sua vida, te cubra de graça, de unção, de renovo e que você tenha um almoço abençoado na sua casa, um domingo, uma tarde de Páscoa abençoada. Deus te abençoe.